Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever. Se em algum lugar aí que te inscreva-se, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, também colocar ativado, aí você está ativado seu sininho para você, se o YouTube está mandando vídeo para você. Então ativa aí, você que não ativou ainda, amém? Compartilhe também para os seus amigos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da escola dominical. Toda semana nós postamos a escola dominical para você preparar a sua escola dominical. Antes de nós entrarmos na lição 9, nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, nos abençoa nessa tarde, Senhor. Ó Deus, ilumina a nossa mente, Pai. Que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que está assistindo este vídeo, Pai. Ó Pai, que possa, ó Pai, entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, sabedoria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 9. Você que não assistiu a lição de 1 ao 8, assistam para você entender a lição 9. Amém? Hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 9. Será nesse próximo domingo, dia 26 de fevereiro de 2023. Com o seguinte tema: o avivamento pentecostal no Brasil. Então, na lição passada, nós falamos sobre o avivamento espiritual no mundo. Nós falamos nos 4 cantos da terra. Os 4 pontos cardeais. Quais são os 4 pontos cardeais? Norte, leste, oeste e sul. Então, agora nós vamos falar do nosso país. O texto ora diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo eles Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. A verdade prática diz: Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Então, amados irmãos, aqui nós vemos sobre o avivamento. Nós vemos que no decorrer da lição, nós vamos falar sobre 2 missionários, Daniel Berg e Nunda Birg, Gunnar Birgner, que chegou ao Brasil em 1910, os missionários. E nós vemos, amados irmãos, a primeira igreja que inaugurou no Brasil foi a Igreja Católica. Logo após foi a Igreja Batista. E a terceira igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, nós vamos ler aqui a leitura bíblica em casa. Não vamos ler mais, irmão, por causa do tempo. Depois, irmãos, ler aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 1 ao 7. Nós vamos, amados irmãos, nós vamos aqui para os tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar: o movimento de Atos se repete no Brasil. O segundo tópico: o nascimento de um novo movimento. E o terceiro tópico, que é o último tópico, a expansão do avivamento pentecostal. Então, amados irmãos, aqui fala a introdução. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inegociável e irreversível, de forma de liturgia. O que é liturgia? Liturgia, amados irmãos, é culto. Então, nós vemos que a palavra central é a Pentecoste. O que é Pentecoste? É penta. Nós vemos que na antiga aliança o povo fazia a festa das colheitas. Nós vemos que eles plantavam ali no tempo da agricultura. Eles plantavam e quando chegava o tempo da colheita, eles faziam as festas da colheita e também da Páscoa. Então, depois dessas festas, era a festa de Pentecoste. Então, depois de 50 dias. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o avivamento chegou no Brasil antes de 1910. A primeira igreja foi a igreja católica. Nós sabemos que a igreja católica ela tem 7 livros a mais. São livros apócrifos. Nós sabemos que a nossa igreja evangélica tem 66 livros. Mas a igreja católica, ela tem 7 livros a mais. Então, amados irmãos, nós vemos que os missionários chegou ao Brasil e expandiu o evangelho. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias.
O primeiro tópico fala o seguinte: o movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecoste. Acabei de falar aí que significa a palavra Pentecoste. Entre os salvos, em Atos Apóstolos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para o discípulo em Éfeso: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também foi feita por assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também recebeste já o Espírito Santo? Então, amados irmãos, nós vemos que o livro de Atos, vamos ler aqui o livro de Atos Apóstolos, capítulo 19. Abra sua Bíblia no livro de Atos 19. Atos dos Apóstolos 19, versículo 2. Fala o seguinte: e disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? Uma pergunta. E eles disseram-lhe, nós ainda ouvimos que havia o Espírito Santo. Aqui nós vemos a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto, hesitado em demérito. Então, amados irmãos, nós vemos que Paulo, ele foi enviado ali na igreja de Éfeso para pregar a palavra de Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, e aqui fala, ó, os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto já tinha a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo, com a imposição de mãos. Então, eles já tinham a fé salvífica. Então, depois, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos na lição anterior, há duas experiências no livro de Atos dos Apóstolos. A experiência de salvação, o batismo. Então, amados irmãos, nós vemos que a plenitude é o revestimento de poder. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, os discípulos, quando nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo, no versículo 4, fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nós vemos que os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. Antes de Jesus ir ao céu, ter assunto ao céu, ele falou com eles: não deixarei vocês órfãos. O que é órfão? Sozinho. Enviarei o Espírito Santo, que é o Espírito Santo Consolador. Nós vemos que eles já tinham o Espírito Santo. E quando eles chegaram ali na festa de Pentecostes, ali eles foram cheios do Espírito Santo, foram renovados, foram revestidos de poder. Então, amados irmãos, nós vemos que a plenitude do Espírito Santo é isso, é o revestimento de poder, é um renovo espiritual. Amados irmãos, aqui, ó, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wigner. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século, quando tem 2x aí, amados irmãos, é algarismo romano, século 20. Predominava a existência das igrejas. Então, amados irmãos, nós vemos que Daniel Berg chegou ao século 20. Nós sabemos que nós estamos no século 21. Então, eles chegaram em 1910. Ali começou a proclamar o evangelho, abrir igrejas. Nós sabemos que antes não tinha a internet, a comunicação. Nós vemos que antes, amados irmãos, eles só tinham os microfones, mas eles saíam juntos pelas ruas pregando a palavra de Deus. Ainda não tinha acústico, quando nós temos na igreja, nós temos os instrumentos, tem o microfone sem fio. Lá, antigamente não tinha isso, amados irmãos. Era mais difícil para pregar o evangelho. Hoje não, hoje é a facilidade, porque a tecnologia ela é avançada. Então, nós vemos, amados irmãos, que através disso começou a proclamar, a expandir para vários estados, para vários continentes. Então,
O segundo tópico fala o seguinte: um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles foram bem aceitos pelos pastores da igreja histórica. A irmã Celina... Então, mais irmão, aqui está falando sobre a história da igreja. Então, nós vemos que Daniel Berg ele veio para ensinar a palavra de Deus, ensinar a doutrina do Senhor. Nós vemos que os usos e costumes, nós vemos que a igreja hebreia tem esse uso e o costume. Nós vemos que a doutrina da Assembleia não mudou, a palavra de Deus não mudou. Quem muda é o homem, mas a palavra de Deus, amados irmãos, ela continua a mesma. Quando nós cantamos o hino da harpa cristã, esse hino ele é antigo, desde o início da inauguração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vemos que os hinos são inspirados pelo Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, a palavra de Deus também, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, aqui fala o crescimento e a perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse, Mateus 5:10. Vamos ler aqui Mateus 5:10. O primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Fala o seguinte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, amados irmãos, aqui Jesus ele se reuniu ali com a multidão, ali no Sermão do Monte, e ali ele falou sobre as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? São felizes aqueles que sofrem por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, eles davam na esfera litúrgica, entre outros. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram invadir o alto. Então, amados irmãos, nós vemos que a igreja já havia sofrido perseguições. Então, amados irmãos, nós devemos estar alicerçado na palavra de Deus, alicerçado dentro da palavra. Leia a palavra de dia e de noite. Igual eu estou fazendo um propósito com Deus. Deus falou comigo para me ler a palavra de Deus de Gênesis a Malaquias. Ler 2 capítulos por dia. Amados, queridos irmãos, isso tem me edificado, tem me fortalecido. Eu tenho mais vontade de estar na presença de Deus. Eu tenho mais vontade de orar. Eu tenho mais vontade de ajudar o próximo. Então, amados irmãos, a palavra, ela é o alimento. Nós sabemos que a nossa alma, ela tem sede da palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que aí houve o crescimento, a palavra de Deus. Então, nós vemos que veio a perseguição. Aqui fala, foi a irmã Celina quem pediu o crime, jogando na frente de humilhante. Outros registros mostraram os mosqueiros no interior do estado em casa de pregação, foi secado e apredejado. Tá vendo, mais irmãos? Já havia perseguição no século XX. Antes de chegar ao século que nós estamos atualmente, século XXI, já havia perseguições. E nós vemos, amados irmãos, que a igreja ainda continua passando perseguições. Mas a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Então, amados irmãos, nós vemos que nós devemos estar com as nossas armas espirituais, que é a oração, é o jejum, é a palavra. Então, aqui fala, cura divina. Se houve perseguição e dificuldade no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. Então, amados irmãos, Deus usava os seus missionários. Então, nós vemos que o evangelho, ele foi expandido os 4 cantos do Brasil. E nós vemos, amados irmãos, que o Brasil, ele é do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que nós devemos anunciar a palavra de Deus. Aqui fala, pontos pentecostais importantes. Os pentecostais enfatizam uma experiência pós-conversão e conhecida como o batismo do Espírito Santo. A singularidade do ensino dos pentecostais, contudo, é dos dons do Espírito. Deve normalmente acompanhar essa experiência de batismo, continuar a ser manifestada na vida do crente, na vida dos dons do Espírito. Então, amados irmãos,
Nós sabemos que Deus, ele que dá o dom, igual eu falei no vídeo anterior. A diferença de talento e dom. O que é talento? É aquilo que nasce em você, habilidades. Isso é talento. Agora, dom, ele é já distribuído através do Espírito Santo. Ele que dá os dons espirituais. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que cada um tem um dom. Um tem um dom de curar, outro tem um dom de falar em línguas estranhas, outro tem um dom de interpretar línguas. Nós sabemos, amados irmãos, quem dá é o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre a expansão do movimento pentecostal. O modelo entre o avivamento espiritual fez... Então, amados irmãos, nós vemos que fica a palavra avivamento. Avivamento é avivar, é você despertar, é você anunciar a palavra de Deus, é você estar na casa do Senhor, é você estar a todo momento na oração, como tem oração, igual teve oração de manhã hoje às 9 horas na minha igreja, toda terça-feira. É você despertar, estar orando, buscando a Deus. Isso que é despertamento. O despertamento também fala assim, é um renovo, a pessoa se renova aquela hora e depois não tem mais aquele renovo. Só fica renovando aquele tempo, mas precisa se renovar, mais irmãos. Precisa estar ligado com Deus. E aqui fala, amados irmãos, que a expansão, que ela expandiu, quer dizer, expandiu por todos os cantos do Brasil a palavra de Deus. Então foi pelas ruas, que são as missões urbanas, as missões transculturais, que foi para outro país, ou outro estado. Igual nós estamos falando do país, que é Brasil, então são missões também do outro estado. Então, como nós somos mineiros, eu sou mineiro de Minas, quando eu prego no Rio de Janeiro, ali eu estou fazendo o quê? Missões urbanas ou missões transculturais? Missões transculturais. Por quê? Porque eu estou pregando em outro estado. Estado do Rio de Janeiro. Então, amados irmãos, então nós vemos que as missões urbanas são locais, dentro da nossa casa, que nós devemos pregar primeiramente em nossa casa, depois pregar no bairro, pregar para o nosso vizinho, falar que Jesus salva, Jesus ele cura e leva para o céu. Essa é a função nossa, irmãos, é a função de toda a igreja, é pregar o evangelho. Então, amados irmãos, isso que é avivamento pentecostal, é você despertar, é você descruzar o seu braço e pegar firme, pregar, fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, amados irmãos, Deus ele quer que nós pregamos a palavra dele. Então, amados irmãos, aqui nós vemos, e o Senhor salvava e curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo. Então, nós vemos que, através desses missionários, a igreja, ela foi expandindo. Nós vemos que a primeira igreja, que eu falei no início aí, era a igreja católica. Nós vemos que a igreja católica, ela prega 7 livros a mais, como eu falei no início aí, os livros apócrifos. São livros, igual tem livros 1 Macabeus, 2 Macabeus. Então, nossa igreja não tem esses livros. A igreja evangélica só tem uns 66 livros. São os livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o evangelho, ele deve ser pregado. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, amados irmãos, e aqui fala, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, então nós devemos ser testemunha em nossa casa, pregar primeiramente em Jerusalém, em nosso lar, depois Judeia e Samaria, todos os 4 cantos da terra, que são os 4 pontos cardeais, que é os 4, norte, leste, oeste e sul. Então, amados irmãos,
nós devemos ser testemunhas de Jesus. Devemos ser diferentes. Sabemos que nós não somos igual ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas não procedemos igual que o mundo faz. Sabemos que nós estamos neste mundo, nós estamos vivendo neste mundo, mas não devemos fazer o que o mundo está fazendo lá fora. Devemos ser testemunha de Jesus. Nós somos diferentes, nós somos sal e luz da terra. E aqui, amados irmãos, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam as pessoas em outras igrejas, mas crescem porque evangelizam. Então, amados irmãos, nós devemos fazer, aqui como a Bíblia diz, fazer discípulos, ensinar e pregar. Então, amados irmãos, o discipulador, ele que ensina. O discípulo é o aprendiz. E nós vemos, amados irmãos, devemos ser discípulos, aprender com o mestre, com o professor. Então, amados irmãos, devemos ensinar a palavra de Deus, ensinar, pregar, ir. Então, amados irmãos, nós devemos despertar, porque, amados irmãos, para que nós possamos ganhar nosso galardão, o nosso prêmio. Então, amados irmãos, que nós possamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E que nós possamos ter fruto também para a obra do Senhor. Sejamos, amados irmãos, crentes verdadeiros. Amém? E aqui fala, amados irmãos, concluindo. Antes do avivamento pentecostal, o solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso, era o sistema da doutrina das igrejas históricas, que não admitiu o batismo no Espírito Santo como sinal de me falar em novas línguas. Amados, queridos irmãos, então, nosso Deus, ele não mudou. Nós sabemos que a primeira igreja inaugurada foi no livro de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, no Novo Testamento. Nós vemos, amados irmãos, que hoje Jesus, ele continua batizando, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua dando os dons espirituais. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você deve buscar. Pede a Deus que ele te dá. E logo após que você começa a falar em outras línguas, depois você é renovado, é revestido, para você vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer o inimigo. Amém? Então, amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Então, amados irmãos, que nós possamos despertar, que nós possamos pregar o evangelho em nosso país. Sabemos que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Como está falando aqui, ordem e progresso. Depois, irmãos, aqui na revista fala ordem e progresso. Então, o Brasil precisa ter ordem, precisa ter salvação nesse país. Então, amados irmãos, oremos também para o nosso país, oremos para o nosso presidente, Inácio Lula da Silva, que ele está tomando conta do nosso país. Sabemos que Deus é ele que coloca o homem lá para governar. Sabemos que quem governa o país, o nosso país, é Deus, não é o homem. O homem está ali como instrumento. O homem, ele é o administrador, ele é o mordomo, mas o Deus, ele é o dono de todas as coisas. Então, amados irmãos, que nós possamos despertar, podamos pregar a palavra de Deus. Amém? Amados queridos irmãos, nós vamos falar na lição próxima. Espero os irmãos no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o seguinte assunto: o avivamento na vida pessoal. Então, na vida da pessoa. Amém? Amados queridos irmãos, depois nós terminamos essas lições. Sabemos que a última lição, ela vai terminar dia 26 de março de 2023. A partir do dia 2 de abril de 2023, nós vamos estudar a nova revista. Nós vamos falar sobre a família, sobre os relacionamentos. Então, será uma lição importante para a nossa vida, como pais e mães também, né? Marido e mulher. Então, sabemos que o livro de Efésios fala sobre a família. Nós sabemos que o livro de Efésios, capítulo 5, fala sobre como o marido deve proceder com a esposa e a esposa proceder com o marido. E no capítulo 6 fala sobre os filhos. Então, nós sabemos que fala sobre a família. Então, amados irmãos, nós vamos aprender uma lição muito boa
E os irmãos não perdem a escola dominical. A escola dominical, ela é a maior escola do mundo. Nós sabemos que não devemos perder nenhum culto de oração, nenhum culto de ensinamento da palavra, nem a escola dominical, nem a Santa Ceia. A Santa Ceia também é um culto importante. Nós sabemos que ali nós vamos comer do corpo de Jesus, vamos celebrar o cálice simboliza o sangue de Jesus. Nós sabemos que o pão ele simboliza o corpo de Jesus e o cálice simboliza o sangue de Jesus. Então, nós sabemos, amados irmãos, que a Santa Ceia também ela é importante para alimentarmos nossa alma, alimentarmos espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe a todos.